Iniciamos agora a correção de 5 questões para a prova da certificação CEA. Você que quer se preparar, fique antenado nesses vídeos, onde temos diversas aulas com as correções comentadas para te ajudar e te auxiliar durante os estudos, as preparações, para você ter muito sucesso na realização da sua prova. Vamos começar aqui com a questão número 1. Uma questão relacionada à volatilidade de mercados. Em um mercado de alta volatilidade, qual estratégia de alocação de ativos pode ser considerada mais prudente? Então veja, já está dizendo que o mercado é bem volátil, altos e baixos nos preços dos ativos. Então, qual que é a melhor estratégia para alocar os ativos, para distribuir os ativos ou aonde investir, numa outra forma, onde investir os recursos? Alternativa A, aumentar significativamente a alocação em ações para maximizar os retornos. Será que é uma boa? Em um mercado de alta volatilidade, investir em ações. B, diversificar em ativos de renda fixa de curto prazo e derivativos para hedging. Vou explicar. C, concentrar investimentos em commodities. Ou D, investir predominantemente em moeda estrangeira. Vamos lá. Então ele fala que o mercado está volátil. No mercado volátil, os ativos vão variar bastante, para cima ou para baixo. E claro, dependendo da tendência. O mercado de ações não é um bom mercado para investir quando existe grande volatilidade. Você pode ganhar bastante ou pode perder bastante. A mesma coisa para o mercado de commodities e também moeda estrangeira. Vamos lá, a gente chega na conclusão de que diversificar os ativos, para a gente ser mais prudente, quase sinônimo. Então, eu quero ser mais prudente, quero diversificar os meus ativos. Diversificar é alocar, é distribuir os ativos ou os recursos em vários ativos. E aqui está dizendo, diversificar em renda fixa de curto prazo. Claro, se eu precisar de recursos ali, eu vou ter no curto prazo. E também derivativos para hedging. E alguém vai falar, mas derivativos é arriscado. Mas aqui ele está dizendo que é para hedging. Qual que é o sinônimo de hedging? Proteção. Veja, estou no mercado volátil, mas vou fazer um hedge para a proteção da minha carteira. Perfeito. Tá? Então, de um lado, eu diversifico com ativos de renda fixa, de curto prazo, do outro eu invisto em derivativos para proteção. Vejam, não é para especulação, é para hedging, é para proteção. Tá? Então, alternativa correta, alternativa B de bola. Em períodos de alta volatilidade, uma estratégia prudente, não quero assumir mais riscos, prudente é a diversificação em investimentos menos voláteis. O renda fixa de curto prazo, o renda fixa é menos volátil, é isso que eu vou fazer. E usar derivativos para proteção, hedge, são sinônimos, hedge, proteção, não é especulação. Contra os movimentos adversos do mercado, eu vou me proteger. Perfeito? Então, a alternativa B é a correta para esse exercício. Vamos agora para o próximo, que é a questão 2. Qual é o principal objetivo do uso de derivativos, mais uma questão de derivativos, como instrumento de hedging? E também está falando de hedging. Acabamos de falar que hedging é proteção em um portfólio de investimentos. Então qual o principal objetivo de usar o hedging ou o derivativos como hedging num portfólio de investimentos? A,
maximizar retorno absoluto do portfólio. B, proteger contra a volatilidade de mercado. Olha lá, proteger, agora ficou fácil, né? C, garantir o pagamento de dividendos por ação. Não, né? Aqui não tem nada a ver derivativos para garantir dividendos. Especular sobre movimentos futuros do mercado. Eu posso usar o derivativo de duas formas. Uma para especular e assumir riscos e buscar retorno acima do mercado, e para hedge ou hedging, que é a proteção. Então, são estratégias diferentes. Aqui a gente está falando de hedging, hedge é proteção, alternativa B. Então, não é para maximizar o retorno. Para maximizar o retorno seria a especulação, o uso de hedge para, o uso de derivativos para especular, que não é o que está falando aqui, tá? E aqui está claramente, especular sobre movimentos futuros, né? Não é conceito de hedge. Perfeito. Então, alternativa B. Resposta. O principal objetivo do uso de derivativos como instrumentos de hedging, proteção em um portfólio é mitigar os riscos. Olá, eu não quero assumir mais riscos, eu quero mitigar. Qual que é o sinônimo de mitigar? Reduzir os riscos associados à volatilidade de mercado. O mercado tem a sua volatilidade natural, tem momentos de maior volatilidade, momentos de menor volatilidade, eu quero mitigar esse risco. Derivativos como opções, aqui são os tipos, né, de derivativos, opções, mercado futuro, swaps, permite os investidores se proteger contra mudanças adversas nos preços desses ativos. Olá, são as opções que eu tenho. São as alternativas, que uma delas são as opções. Reduzindo o impacto potencial das flutuações, da volatilidade do mercado. Eu quero evitar a volatilidade de mercado e não impactar o valor desse portfólio. Tem um portfólio, tem uma quantidade ali de ativos. Quero evitar flutuações, quero garantir um retorno adequado. O que eu faço? Um hedge, uma proteção. Vamos lá agora, questão 3. Quais são as implicações fiscais para os investidores em fundo de investimento imobiliário no Brasil? Olha lá, estamos falando de fundo de investimento imobiliário. Quais são as implicações fiscais? Alternativa A. Os rendimentos desses fundos são isentos do imposto de renda para todos os investidores. B. Os rendimentos são tributados na fonte, mas os ganhos de capital são isentos. C. Os rendimentos são isentos do imposto de renda para os investidores pessoa física. E D. Tanto os rendimentos quanto os ganhos de capital são tributados. Então a gente precisa saber se quem investe em fundo de investimento imobiliário, se existe tributação ou se é isento do imposto de renda. Vamos para a alternativa? No Brasil, os rendimentos distribuídos por fundos de investimento imobiliário, olha lá, os rendimentos, aplico, passa um tempo, tem o rendimento, esse rendimento é tributado ou não? Eles são isentos do imposto de renda, isentos. Então vamos lembrar isso, olha lá, falou em imobiliário, fundo de investimento imobiliário, isentos para os investidores, pessoas físicas que possuem cotas negociadas em bolsa, que é a característica, né, dos fundos de investimento imobiliários. Só tem algumas condições aqui. Desde que o investidor não tenha mais de 10%, olha lá, menos de 10% do fundo, e que o fundo tenha no mínimo 50 cotistas. São condições cotistas. São as condições para ter isenção do imposto de renda em quem investe no FII. Então, pelas alternativas que a gente tinha aqui, ó, é a alternativa C.
os rendimentos são isentos do imposto de renda para investidores pessoa física. Vamos lembrar isso? Esse é um dos principais benefícios desse tipo de investimento, desse tipo de fundo para as pessoas físicas. Ok? Então, lembrar da isenção para as pessoas físicas que investem no fundo de investimento imobiliário. Agora, uma questão um pouco mais complexa e que inclui cálculo, a gente vai falar aqui da duration de Macaulay. Questão 4. Um título de renda fixa paga R$ 50 ao final de cada ano pelos próximos 4 anos. No quarto ano e último ano, além do pagamento dos 50, o título devolve para o investidor o valor do principal, que é 1.000, totalizando um fluxo de 1.050 nesse quarto ano. Considerando uma taxa de juros de 6% ao ano, calcule a duration de Macaulay. Vamos lá, então primeiro o fluxo. Então a gente tem aqui no momento 0, a gente tem um investimento inicial de R$1.000. Aí ele vai ter o rendimento e ele vai gerar 50 no ano 1, ok? 50 no ano 2, 50 no ano 3 e no ano 4, que é o último, ele vai devolver 1.050. 50, que é o cupom, mais 1.000, e aí totaliza 1.050 aqui nesse último fluxo. Perfeito? Então, esse é o fluxo que nós temos desse investimento. O que a gente quer? Duration de Macaulay. Pelo conceito, duration de Macaulay é um cálculo médio do prazo do retorno, desse retorno, mas ponderando pelos fluxos que eu tenho. Como que a gente faz? A gente primeiro precisa trazer a valor presente esses fluxos para depois multiplicar pelos anos e chegar na duration de Macaulay. Vamos então passo a passo. Vou seguindo aqui com vocês. Antes de ir para a resposta, vamos lá. Resolução, fluxo, ano 1. Como mostrei, tem o fluxo de 50 do cupom. No ano 2, mais 50. Ano 3, mais 50. E no ano 4, como a gente fez, 1.050. Agora, a gente vai trazer a valor presente cada um desses valores. Como que a gente faz? Olha lá, o valor do fluxo dividido por 1 mais a taxa. Qual que é a taxa? 6%. Olha lá, qual que é o fluxo do primeiro ano? Valor presente 1, 50, que é o cupom, dividido por 1 mais a taxa. Lembra, é 6%, para o decimal, divide por 100. Esse 6% fica 0,06. Tá aqui. E eu somo 1, ó, 1 mais 0,06, 1,06. Dividindo 50 por 1,06, aproximadamente 47,17. O que é isso? É o valor presente desse fluxo 1. Agora, valor presente 2. Cupom também foi 50, é a mesma taxa, 1,06, a mesma daqui, mas ele tem que voltar 2 anos. Olha lá, o que a gente está fazendo? O valor presente, né? Ó, o primeiro ano a gente voltou 1 ano, o segundo ano a gente volta 2 anos para o valor presente, o terceiro a gente volta 3 anos e o 1.050 a gente volta 4 anos. É isso que a gente está fazendo aqui. Olha lá, então o valor presente 2 é o 50 do cupom, dividido por 1,06, elevado a 2, porque são 2 anos. Isso dá aproximadamente 44,47. No terceiro ano, mesmo 50 de cupom, aqui ele volta 3 anos para o valor presente e dá 41,97. E o valor presente 4, o que a gente volta? O 1.050.
divide pela mesma taxa, mas agora elevado a 4, porque são 4 anos que nós estamos voltando, chegando em 832,72. Qual é o preço do título? Todo esse fluxo trazido a valor presente. Eu somo agora os 4 fluxos. 47,17, mais 44,49, mais 41,97, mais 832,72. Esse daqui é o preço do título. Trouxe tudo a valor presente, 966,35. Perfeito. Então, uma parte do exercício a gente já fez. Agora, para chegar na duration de Macaulay, a gente precisa calcular a média pelos anos. Como que a gente faz isso? Olha lá, cálculo da duration. Multiplicamos cada valor presente que a gente apurou pelo respectivo ano. Muito simples. Então, ano 1. 1 vezes 47,17. O que é esse 47,17? Esse valor presente que a gente calculou. Agora, a gente calculou o valor presente no ano 2 de 44,42. Quanto tempo durou? 2 anos. Então, multiplica por 2. Para que a gente calcular a média ponderada. O valor presente 3 deu 41,97. A gente multiplica por 3. 3 anos. 125,91. E o último fluxo, que foi 832,72, a gente multiplica por 4, que foram 4 anos. Dá 3.330,88. Somamos esses valores e dá 1.392,94. Agora está muito próximo da gente chegar no resultado. O que a gente faz? A gente divide esse valor que a gente apurou, 3.092,94, que são os fluxos multiplicados pelos anos, pelo preço do título, que é o cálculo do valor presente, 966,35, que é esse daqui, ó, 966,35. Dividido um pelo outro, a gente chega em 3 anos, ou 3,72 anos. Vejam só que interessante. Vejam só que interessante. A duração em anos era 4 anos. A duração do investimento. Mas, para eu trazer a valor presente e para eu ter o retorno que eu preciso, em 3,72 anos, eu tenho o retorno esperado. Tá? É isso que mostra a duration de Macaulay. Veja, é menor que os 4 anos. Vamos lá para a definição, que é a resposta, depois de ter calculado. Olha lá. A duration de Macaulay é o tempo médio ponderado, por isso que a gente ponderou pelos anos, até o recebimento dos pagamentos. Viu? Isso que a gente fez. Descontados pela taxa de juro. A gente pegou a taxa de juro e voltou ao valor presente. Cada pagamento e o principal são descontados e multiplicados pelo tempo até seu recebimento. Foi o que a gente fez, somando-se tudo, dividindo pelo preço do título. O preço do título que a gente calculou que era 966. O resultado, aproximadamente, 3,72 anos. Tá? Então, o que é isso? É o tempo médio ponderado até o recebimento dos pagamentos. Perfeito? Duration de Macaulay. E agora, mais um exercício aqui, o 5º. Também requer um cálculo e precisamos lembrar desse conceito. Vamos lá. O retorno esperado do mercado é de 12%. Olha lá. Retorno de mercado igual 12%. O retorno livre de risco é 5%. Retorno livre de risco é igual a 5%. Isso foi dado. Uma ação apresenta um retorno esperado de 11,5%. Agora, ó, o retorno da ação é 11,5%. O que está pedindo? Qual é o beta dessa ação? Tá? Vamos interpretar primeiro? Ó, o retorno do mercado é 12 e o retorno da ação é 11,5. Concorda que já está muito próximo já, o retorno da ação está próximo. E a gente tem o retorno livre de risco de 5, que vale para tudo, tanto para o mercado como para a ação. E o que é o beta? O beta é um indicador que mostra
o quanto uma ação ou ativo varia em função do mercado. Então eu comparo o retorno do mercado com o retorno da ação e através do cálculo vou ver se ele está próximo ou não. Perfeito? Então vamos para o cálculo. Olá, antes da gente ir para a resposta, vamos pela explicação. O beta, o que ele mede? A sensibilidade do preço de uma ação em relação à variação do mercado. Quer dizer o seguinte, se o mercado varia muito, a ação com beta de 1 vai variar muito. Se o mercado varia pouco e o beta é de 1, a ação vai variar pouco. Olha lá, ele vai seguir o mercado. Tá? Então, depende da oscilação do mercado o quanto essa ação, né, depende, e o beta mostra isso. Se o beta for baixo, quer dizer que ela tem pouca influência do mercado. Então, vamos lá. Beta igual a 1, a ação oscila igual ao mercado. Beta menor que 1, a ação é mais volátil que o mercado. Beta menor que 1, a ação é menos volátil que o mercado. Então o beta mostra o quanto a ação tende a se mover em relação ao mercado. Se move mais, se move igual ou se move menos. Então lembrar que um beta igual a 1, olha lá, o movimento da ação é igual ao movimento do mercado. E agora indo para o cálculo, vamos utilizar a forma simplificada do CAPM para encontrar o beta. A fórmula é a seguinte, o beta é igual o retorno da ação, está aqui, ó, retorno da ação menos o retorno livre de risco, sobre o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. E aí a gente tem aqui, qual foi o retorno da ação? 11,5 menos 5%, dividido pelo retorno do mercado, 12% menos 5%. Aqui em cima vai dar 6,5, aqui embaixo vai dar 7. Dividindo o retorno de 6,5 por 7, a gente vai chegar em 0,93. Esse é o valor do beta. O que isso quer dizer? O beta da ação é aproximadamente 0,93. Muito próximo de 1. Quer dizer então o quê? Que o retorno dessa ação é muito próximo ao retorno de mercado, tá? A gente já tinha identificado isso no início. Olha lá, o retorno de mercado era 12, o da ação era 11,5, a gente já tinha identificado que era muito próximo. Mas a gente não sabia exatamente qual que era o beta. Calculando o beta, olha lá, a gente chega na alternativa B, 0,93. Tá? Então é um exercício simples, mas que requer o entendimento e a lembrança aqui da fórmula do CAPM para poder chegar no valor do beta. Por isso que estamos fazendo os exercícios para você ter esses conceitos, para você relembrar e estar preparado para realizar a sua prova do CEA quando você precisar. Então acompanhe aqui abaixo do vídeo os links dos nossos cursos e siga o canal para ter mais conteúdos como esse para a sua preparação. Até mais!